Será que vai chover? Às vezes o tempo fica assim o dia inteiro e a gente acha que vai cair uma chuva e às vezes não cai nenhuma gota. Às vezes só o sereninho e passa. Depois eu queria contar um pouco mais sobre a vida da minha mãe. Minha mãe trabalhou muito, pense numa mulher trabalhadeira. Trabalhou muito mesmo. Trabalhou muito para ajudar os filhos, os netos. Trabalhou muito, sofreu muito, passou muita necessidade, passou muita precisão. Foi muito judiada depois que meu pai faleceu, depois que meu pai perdeu tudo, depois que o governo Collor bloqueou as contas dele. Meu pai sofreu muito, meu pai foi assaltado, meu pai foi ameaçado para entregar tudo que ele tinha. E nós acabamos assim. Acabamos não, né? Temos muita vida aí pela frente, muita luta ainda, muita paciência, muita injustiça em cima da nossa família, muita injustiça, muita injustiça aqui dentro de Ubajara, muita, por coisas que a gente não fez. Me inventaram aí um tal de jogo que tem grupos de pessoas ricas que usam áudios de computadores para deixar muita gente lesada. Serve para hipnotizar pessoas também, pessoas que não têm acesso a informações, acesso à internet, que não tem o costume de pesquisar em computador, que não tem nem computador, tem gente que não tem nem celular. Então essas pessoas são as mais afetadas. E hoje em dia a gente tem consciência disso, que a gente passou por muita coisa por não ter acesso à informação, por não ter acesso ao estudo, por não ter acesso à internet, por não saber pedir socorro, não saber a quem. E até hoje estamos aí pelejando, né? Para ver se conscientiza alguns políticos que às vezes eles acham que estão comandando, mas na realidade não. Estão sendo manipulados, estão sendo jogados de um lado para o outro porque não pesquisam nada, porque não sabem pesquisar. E pessoas ricas se aproveitam disso e os pobres, coitados, acham que eles estão abalando, que eles estão num grande comando, num grande exército, mas na realidade não é. São jogados de um lado para o outro, são, como é que se diz, são bajulados para judiar de pessoas que nunca fizeram nada, que nunca disseram nada, e que depois esses mesmos ricos ficam zombando dessas pessoas que têm um certo poder político e que acham que estão num tal de comando, num exército maior do mundo, mas na realidade não. Na realidade só são jogados de um lado para o outro. E imagine quem não tem poder político, imagine para quem para quem não tem a quem recorrer, porque muita gente passa por muita coisa porque não sabe a quem pedir socorro, não sabe a quem pedir ajuda, não sabe, às vezes até sabe, mas esse socorro não chega. Vai nos lugares certos, mas infelizmente os lugares certos estão sendo manipulados, infelizmente. Tem muita gente, tem grupos de pessoas, eu não estou generalizando, mas tem grupos de pessoas que dizem que mandam dentro da prefeitura. Não votam,
às vezes não trabalha, só bajula o prefeito, e eles dizem que era muito melhor, que estão muito melhor do que trabalhando, do que votando, do que participando nas conquistas da prefeitura. Eles conseguem tudo que eles querem só bajulando, fingindo uma amizade que não existe, só mesmo bajulando. Igual eles faziam aqui em casa quando a gente tinha um poder aquisitivo um pouquinho melhor. E depois que a gente se encontra sem nada, sem ter de onde arrancar dinheiro para dar para eles, que minha mãe ajudava toda semana era sagrado, minha mãe ajudava toda semana. E hoje em dia nós somos os macacos, os pobres, os cachorros. É assim. Então esses ricos só são bajulados porque tem dinheiro, porque tem como favorecer algumas pessoas de alguma maneira, né? E tem pessoas que se acostumam ganhar a vida com isso, né? Sem querer trabalhar, sem querer estudar, sem querer aprender nada, só manipulando quem tem. Então, infelizmente, é assim. Então, povo pesquisa, povo aprenda a pesquisar as coisas na internet, porque senão... E aprenda a fazer vídeos para eu ainda não aprendi a fazer vídeo, mas toda injustiça que eu passar, eu venho pro YouTube contar para vocês, porque isso não acontece só comigo, são muita gente, muita mulherzinha, muita mãe de família, muita gente mesmo passa por coisas que às vezes as pessoas acham, mas é uma fatalidade, foi uma fatalidade, foi uma tragédia. Às vezes não é, às vezes é manipulado, às vezes é calculado, às vezes é planejado. Então vocês abram os olhos, E eu gostaria de dizer para o senhor Renato Pessoa que, por favor, pare de atrapalhar minha vida, pare de atrapalhar a vida da nossa família, pare de dizer que eu saí do Neblina Park Hotel por conta de roubo, porque não foi. O senhor sabe disso, o senhor sabe que eu pedi demissão, o senhor me ofereceu um emprego de novo, a Nicole veio aqui em casa perguntar se eu queria trabalhar lá de novo, e então não foi por conta de roubo. O senhor sabe disso, foi por causa do cansaço, foi por causa de eu não poder comprar nada, não poder pagar minhas contas direito, foi porque eu trabalhava 2, 3 meses para receber um mês de salário, e era muito difícil, era muito complicado, e o senhor sabe disso, sem receber 13º, sem receber hora extra, muita dificuldade, muita dificuldade, por eu ser mulherzinha, aí é que o bicho pega mesmo, menina. Aí foi que o bicho pegou. Por ser mulherzinha é mais fácil de manipular, mais fácil de enganar. Então foi muito complicado. A época que eu trabalhei no Neblina Park até foi muito complicado, muito complicado. Foi muito difícil, foi muito cansativo. Então, finalmente, quando as coisas melhoraram, foi quando eu saí de lá, foi quando eu comecei a trabalhar em outro restaurante, mas, infelizmente, a moça que trabalhava de garçonete foi demitida, porque eu não sei, até hoje eu estou sem saber o motivo da demissão dela, só quem sabe é ela e o patrão. E essa moça foi trabalhar na Casa de Variedades, que também tem o dono da Casa de Variedades, tem parentesco com o Neblina Park Hotel. Aí se juntaram, ela dizendo que eu briguei pelo emprego dela, é mentira. Aí se juntou aqui com as minhas vizinhas, testemunhas de Jeová, e pronto, minha filha. Aí
Aí já estava difícil a nossa situação na mão do Renato Pessoa, né, sem pagamento. E aí se juntou aqui com as TJs e com uma história de que, porque ela brigou pelo emprego da garçonete, é mentira. Aí inventaram mais um monte de coisa em cima dessa história de garçonete e aí foi. Estamos aí há 16 anos passando por dificuldade por conta de uma história inventada, de um fake news. Infelizmente, tem gente que até morre por conta de fake news. E as pessoas que inventam fake news não estão nem aí para a vida do outro, não está nem aí para a vida de mãe de família, pai, criança, adolescente, porque aqui em Ubajara acontece muita coisa, acontece muita tragédia, muita coisa ruim com os menos favorecidos. Muita coisa ruim, muita injustiça, muita mesmo. E às vezes não é nem porque a pessoa fez alguma coisa, é por causa desse tal do jogo. As testemunhas de Jeová dizem que é um jogo, que eles gostam de jogar com a vida do ser humano. Aí se juntam as testemunhas de Jeová com mais um grupo de gente rica, o pessoal do Renato Pessoa, Casa de Variedades. Elas dizem que o prefeito ajudou também, mas eu acho que isso tudo foi uma manipulação muito grande mesmo. E hoje estamos aí com esse canal no YouTube para tentar desfazer a metade dos mal entendidos, né? Porque foi muita gente sofrendo mesmo, muita gente sofrendo. E hoje estamos aí com mais de 240 vídeos para ver se abre o entendimento desse povo. Porque é muita gente sofrendo, muita mesmo, muita. Então, senhor Renato Pessoa, pare de dizer que eu roubei no seu estabelecimento. Peça para sua família parar de dizer que eu sou ladrona. E pare de mexer nas contas bloqueadas do meu pai, porque essa história já foi para a Rede Globo. Daqui a pouco eu volto para desfazer mais um mal entendido.